E hoje é dia de você e o doutor. Nós já estamos aqui com o médico de família, doutor Antônio Spreusser, que vai falar um pouco mais sobre o coronavírus, que agora chegou ao Brasil. Inclusive, o Comitê Estratégico de Congestionamento da Doença, criado em janeiro, já foi acionado. Tudo sob a coordenação do médico infectologista Davi Wippe. Doutor, o homem diagnosticado, que nós mostramos aqui na reportagem, que estava na Itália, não é? Ele já está em casa. Esse é o procedimento correto ou ele deveria permanecer internado? Então, bom dia a todos. O procedimento correto, claro que está certo. O Einstein, como eu faço parte do grupo médico do Albert Einstein, nós tivemos um treinamento, umas aulas sobre esse coronavírus. E na fase aguda, sempre é importante descartar disfunção múltipla de órgãos. O que é isso aí? Então, quando você tem febre, tosse, falta de ar, nós fazemos exames e a gente vê se o pulmão já está afetado. Então, se o pulmão tivesse afetado, se a pressão dele estivesse baixa, se ele tivesse já algum dado de insuficiência renal, ele já estava internado em observação dentro do hospital. Como esse paciente está estável, melhora, não tem nenhum sintoma e sinal de internação, então ele pode ficar em casa. Esse é o procedimento padrão. A pessoa que tem uma gripe leve ou mesmo forte fica em casa, porque dentro de casa ele não está contaminando mais ninguém. Se ele estivesse dentro de um hospital, a contaminação é geral, tanto para a parte médica, paramédica e para quem frequenta. Então, a conduta está perfeita. Está em casa, está bem, está sendo monitorizado à distância. Eu tenho uma pergunta, doutor, ainda com relação a esse paciente que está em casa. Eu creio que ele também tenha familiares, Sim. Ou esposa, ou filhos, ou parentes, pessoas que se aproximem dele. Exato. Essas pessoas, que tipo de cuidado elas precisam ter para não levar da casa deles para fora para outras pessoas? Então, a primeira coisa é limitar o número de pessoas que possam conviver com esse paciente. Então, ele tendo atenção básica, como alimentação, hidratação, cuidados de roupa e asseio e toalete, tudo bem. Então, o que é importante? Não dividir os talheres, os copos, as roupas. Então, a primeira coisa é dividir o que a pessoa ou esse paciente está usando. Certo. Número 2 é a desinfecção de tudo que tem dentro do apartamento. Então, é a limpeza de todas as superfícies. E a limpeza de superfície, esse vírus detesta a limpeza. Então, você mantendo-se limpo, corpo limpo e superfícies todas limpas, já é uma excelente coisa. A terceira, lavar a mão. As pessoas não sabem lavar a mão. Como que você tem que lavar a mão? Água, sabão, sabe quantos segundos você tem que ficar lavando a mão? 20 segundos. É o tempo de você cantar parabéns a você. Parabéns a você, acabou. É o tempo que você lavou, tá bom. Então é uma dica boa para vocês. Agora, doutor, com relação a lavar as mãos, muitas pessoas estão difundindo a situação do álcool gel. Isso. Ele elimina também tanto quanto lavar as mãos ou não? Como que a gente deve usar o álcool gel? Se você tem água e sabão, acabou, não precisa usar álcool gel. Certo. Agora, você trabalha num escritório que é difícil acesso à pia ou é difícil acesso a sabão. Então, você usa o álcool gel. Por exemplo, você está no metrô agora. Acabei de sair do metrô, eu vou espirrar, vou contar na minha... Você não vai ficar se mexendo. Lava com álcool gel ou água e sabão. Mas é eficiente, o álcool gel é eficiente. Perfeito. Nós temos uma pergunta importante que chega através das redes sociais. Vamos ver. Ali está, ó. Bom dia. Estive na Itália durante todo o mês de fevereiro, inclusive nas regiões de Vêneto e Lombardia, que foi de onde veio exatamente essa pessoa infectada. Retornei ao Brasil dia 24. Qual protocolo eu devo seguir? Procurar um hospital público? Então, a primeira coisa que você deve fazer é você não precisa procurar nenhum hospital por enquanto, porque esse vírus, ele tem uma contaminação muito grande, mas mortalidade muito baixa. Então, como você ficou nessa região, e é uma região chamada endêmica, onde tem muita infecção, você acompanhe como você vai ficar. Se você não tem febre, não tem tosse, não tem coriza, não tem falta de ar, você não precisa procurar um serviço de saúde. Se você tiver os primeiros sintomas, sim, aí você procura um hospital e fala que você esteve numa região de endemia, ou seja, numa região que tem muita contaminação. Agora, tome cuidado com as pessoas em que você esteve lá na Itália. Seria importante você saber, claro, isso não é um serviço da sua parte, mas saber com quem você esteve nesse lugar, as pessoas que você manteve contato, se elas tiveram essa infecção. Porque, claro, a gripe é a mesma coisa. No Brasil nós temos muita experiência com essa gripe suína que teve uma epidemia. Então nós sabemos que nem todo mundo teve essa gripe.
Então, Sim. tenha bom senso. Essa correria agora, todo mundo quer usar máscara. Calma, não precisa pôr máscara, ninguém precisa comprar agora na correria. Não tem necessidade. É importante saber o que eu falei. Tome cuidado com a sua higiene pessoal. Lavar a mão com água e sabão é fundamental várias vezes por dia. Apenas para atualizar, Ana, me perdoe. Na Itália já morreram 12 pessoas em virtude do coronavírus. E eu acho que esse é um dos pontos, pelo número de mortos, tanto na Ásia quanto agora na Europa, é o que vem assustando todo mundo. E quando a gente fala de gripe, a gente já vem logo à cabeça o público que realmente acaba sofrendo mais, que é a turma da melhor idade. Temos hoje a participação da nossa plateia aqui, que eu quero contar com as perguntas de vocês também, mas também as pessoas que estão em casa. Perfeito. Pessoas com 50, 60 anos ou mais, assim como esse senhor que foi internado agora. Quais são os cuidados? Correm mais risco? E as crianças também? Então, a sua pergunta é muito importante, Aninha. A gente sabe que as pessoas que têm acima de 70 anos é o foco da mortalidade maior desse vírus. Acima de 80 anos, piora. Então, a gente sabe que a tua imunidade e resistência é fundamental. Crianças, idem. Então, qual é a normatização? Primeiro, alimentação, hidratação, repouso. Se você estiver doente, não sair de casa, evitar aglomeração. Você sabe, por exemplo, que vai ter um congresso, você tem que ir nesse congresso, evita lugares com muitas pessoas. Agora eu tenho um congresso em Paris, na França, evita viajar numa hora dessa em que você não está bem, você está estressado, está com a imunidade diminuída, então evita. Isso é bom senso, né? A gente tem que evitar nessa hora muita correria e ouvir notícias que não são verdadeiras. Então, nesse momento, procura se alimentar. Se a sua vacinação está em dia, é importante. A vacinação contra tudo, contra o sarampo, contra a febre amarela, imunidade contra a gripe que vai chegar logo, a gente tem que tomar vacina. Então, os cuidados básicos são fundamentais. Temos perguntas da plateia aqui também. Okay. Quem tem pergunta, por favor, vamos aqui. Como é que você chama? Romana, Romana, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Doutor, meu sobrinho foi para a Itália, norte da Itália, estudar tem mais ou menos um mês. A nossa preocupação, ele permaneça lá ou ele vem embora? Então, a região que ele está, que é o norte da Itália, é a região que está mais acometida no momento. E o governo italiano, no norte da Itália, ele está tomando as condutas que são condutas agressivas, mas são condutas muito certas. Então, as escolas estão sendo fechadas, as igrejas, os grandes monumentos estão sendo fechados. Então, ele deve seguir atualmente a orientação que está correndo lá. Nós sabemos que o número de mortes são 12 pessoas, mas as 12 pessoas que são mortas têm todas as doenças pré, como diabetes, hipertensão. O teu sobrinho deve ser, que idade ele tem? Ele está com 19 anos, mais saúde boa, tem imunidade boa, é um jovem que está lá estudando, então ele deve seguir as normas em que a cidade, a comunidade dele está ditando. Então não tem essa pressa de trazê-lo de volta para o Brasil.